Olá, muito bom dia a todos, mais uma vez, ou pela primeira vez, aqui neste programa de workshops do projeto Comunidade, enquanto imunidade, promovido e preparado pela revista Contemporânea. Como sempre, todas as semanas falamos sobre um tema que não é novo, mas que é um renovar ou um repensar das conversas anteriores que fomos tendo, é um continuá-las e o poder continuar uma reflexão que se espera estender-se para lá do que é este ciclo de workshops e que se vai depois desdobrar noutras atividades. Hoje falaremos do poder da ação e da programação cultural, manifestos e manifestações. Depois da semana passada temos falado de curadoria e cura, nas suas conotações e denotações. Hoje será o último desses workshops, pelo menos dos previstos, porque certamente que eles continuarão a acontecer entre nós, entre vocês e noutros formatos. Como sempre, quem está ligado a nós pelo Zoom, a sessão está a ser gravada, pelo que, se quiserem desligar as vossas câmaras, façam-no agora ou em qualquer momento desta conversa. E também, como sempre, nestes momentos, e porque temos tido a honra enorme de, nestas conversas pela manhã, nestes diálogos, nestes momentos de reflexão conjunta, de ter sempre pessoas novas que se juntam a nós, é importante que eu faça um bocadinho uma nova apresentação daquilo que o projeto se vai tornando, mas um bocadinho a partir do seu ponto de partida. O projeto Comunidade enquanto Imunidade é um projeto que quer pensar como se pode encontrar algumas formas de imunidade, de uma imunidade benigna, através da formação e do reconhecimento de comunidades, no sentido das comunidades artísticas, das comunidades culturais, para encontrar algumas formas de sobrevivência, porque é preciso sobreviver e o setor artístico e cultural precisa de sobreviver nesta altura em que as crises provocadas pela pandemia e também as crises que antecedem a pandemia se manifestam de forma aguda e de forma interseccional, afetando várias pessoas de formas diferentes, e aqui queremos, através do diálogo e da participação dialógica, pensar sobre isso. E é por isso que este projeto começou exatamente a partir de um diálogo, se calhar um bocadinho um diálogo, foi um diálogo mais silencioso, porque quando se pensou o projeto, os autores, os 20 autores que foram posteriormente convidados para participarem neste projeto já estavam envolvidos, porque foram estes autores que a mim, à Silvia Escorcio e à Celina Brás nos informaram durante muito tempo, formaram e premiaram o que é a noção de fazer comunidade e de pensar comunidade através daquilo que escrevem, daquilo que produzem artisticamente e também da maneira como fazem mundo todos os dias. Da mesma forma, as associações parceiras que nós temos neste projeto não são parceiros em termos de, só em termos de, não são parceiros gratuitos, não são parceiros que estão connosco de uma maneira que não foi pensado em termos de instrumentalização de parcerias. São parceiros que cumprem os requisitos, principalmente éticos e estéticos, e que sempre manifestaram esta posição na construção de comunidades que nos fez pensar e nos fez produzir um projeto como este. São os parceiros dos quais
nós nos orgulhamos de poder pertencer, se calhar às vezes, se calhar só de vez em quando, às suas comunidades. E como esta ideia de fazer comunidade nunca é um caminho direto, não há um mapa para o podermos fazer, não existe um pensamento que nos leve lá, não existem premissas iniciais. Este projeto é um projeto que será sempre projeto, é um projeto que pode alterar-se sempre, mas nós, desde o início, que pensámos em vários formatos, eles todos que podem alterar-se a cada momento, sendo que este primeiro ciclo de workshops seria isso mesmo. Nós não sabíamos o que é que ia acontecer nestes workshops de mediação, o que seriam estas conversas. Foram muito mais do que aquilo que nós estávamos à espera, e nós já estávamos à espera que fossem muito mais do que aquilo que nós pensámos inicialmente, e alteraram muitas vezes o que nós pensámos enquanto bases, talvez teóricas, do que seria o projeto intitulado Comunidade enquanto Imunidade. Houve um sentimento de criação de afetos, de afecções, a maneira como fomos afetados por eles, tem-se demonstrado enquanto real, e que, apesar da distância, criou-se uma proximidade à distância, que foi, aliás, o título do primeiro workshop, que até de uma forma sensorial conseguiu atingir-nos, e falo por mim e de outras partilhas que tiveram lugar aqui. Haverá um segundo momento que será muito próximo, que é o momento em que os vários autores e companheiras, companheiros e companheiros que partilham connosco este caminho vão produzir conteúdos e estão a produzir conteúdos, manifestações, ações artísticas e de reflexão que farão parte do número especial da Contemporânea online, que posteriormente será adaptado para um jornal de distribuição gratuita em papel, para nós esperarmos que as pegadas e o lastro desta comunidade não seja tão reduzida e que se possa expandir. Como eu já tinha dito, o tema de hoje é o poder e a ação, o poder da ação e da programação cultural, manifestos e manifestações. Para ser o último workshop, a ideia foi que existia em todos os autores, em todos os parceiros, uma ideia de ação cultural, e uma ação que se prende muito com uma ideia de ativismo, de agir sobre o mundo, de fazer alguma coisa e fazer essa coisa de uma forma, podia ser consequente ou inconsequente, mas de uma forma com uma vontade, que é uma vontade ética, intrínseca aos seus projetos, e também o que reconhecemos nos nossos parceiros, que essa presença em ação. Por outro lado, apesar de termos falado de curadoria na semana passada, a ideia de programação, daquilo que é um programa, em termos programáticos, interessava se calhar mais para as pessoas que temos aqui, porque aquilo que nos junta aqui é de que forma é que nós temos um programa, que é uma coisa talvez mais extensa do que a curadoria, que também é um movimento em contínuo, mas pode manifestar de forma mais pontual, que temos um programa que se vai alterando e que pode ser flexível, mas que nos orienta de certa forma. E depois os manifestos e manifestações, há uma ideia de como a produção artística e a produção de conhecimento, produção de reflexão, a produção de várias coisas que tiveram muito impacto sobre o mundo, ou pelo menos que nós recordamos o mundo a partir delas, não em termos históricos, mas em termos genealógicos e muitas vezes em diacronia, que nós nos recordamos como é que
se organizaram tanto a partir de manifestos, a partir de vontades expressas, como também a partir de manifestações, a partir de coisas que aconteceram, sem que tivessem sido discursificadas, ou pelo menos discursificadas numa verbalidade que ainda nos prende a um fazer que tem de ficar registado, mas que se manifestaram. E como essas manifestações são tão importantes. Hoje, eu gostaria que falássemos todos. Reconheço esta ação e programação em todos vocês, portanto voltamos ao princípio, esta é a razão por que estão aqui, e pensar esta ideia de manifesto e manifestações, já reconheci em muitos de vocês aquilo que são manifestos e manifestações na maneira como vocês fazem o vosso trabalho, mas temos aqui uma pessoa muito especial que tem praticado estas coisas sem ter de as nomear, sem ter de as chamar a si como ações pessoais, que é o Natos Tcheca, que é o diretor da Galeria Zé dos Bois, mas que é também uma pessoa, é um amigo, e é uma pessoa que o fez, além de ter feito muitas outras coisas, porque o Natos é curador, o Natos é produtor, o Natos é um amigo para muita gente, mas que o tem feito de uma maneira em participação e mesmo das formas que muitas vezes se constroem comunidades e de forma mais ou menos consciente, cria comunidades naturalmente. Às vezes, e desculpa, Natos, às vezes comunidades que não são muito diversificadas ou que não têm muita representatividade, mas já falámos sobre isto muitas vezes e eu queria continuar a falar sobre isto. O Natos fez mesmo muitas coisas e coisas que eu reconheço a pouca gente, e também vale o que vale aquilo que eu reconheço, o potencial de fazer. Não há grandes paralelismos em Portugal desde conseguir fazer esta curadoria, este acompanhamento, esta vontade de fazer os outros fazer, como no Natos. Eu poderia ler o currículo dele, mas acho que ele não quereria isso. Ele não quereria isso porque o Natos ganhou bolsas, ganhou prémios, fez imensa coisa, foi reconhecido nas áreas do cinema, das exposições, todas essas coisas que não foi por isso que ele as fez. Portanto, eu gostaria muito de pedir ao Natos que nos falasse um bocadinho sobre este poder da ação e da programação cultural, porque, não sei se estou errada, mas acho que para ele a programação cultural, a ação e programação cultural nunca são coisas diferentes, assim como os seus manifestos e as suas manifestações. E podendo falar de uma coisa que nos é próxima e de outras também, do exemplo da Galeria Zé dos Bois. Olá, bom dia, Ana. Olá a todos. Obrigado por estar aqui. Bem, assim de manhã ouviram assim uma conversa. Obrigado pelos halagos, mas como sabes, estou-me marimbando, basicamente, no sentido dos halagos. Eu não sei por começar por algum lado, só uma coisa, eu li aquelas 4 sugestões que propuseste, se quiseres depois derivar uma espécie de conversa acerca disso, por exemplo, o que fez o PS 122, que deixou o espaço aos artistas, ou aquele manifesto endossado pela Comunidade Europeia, ou pronto, eu tive a ver a Colline, que é ali nos LEDs lá de Londres, a intervenção que fizeram com o showroom, e mais outra coisa que agora não estou... e os cooperativistas, que não conhecia. Quer dizer, que conhecia através de terceiras vozes, mas tive a ocasião de ler o manifesto
e achei piada porque reconheci ali muitas palavras e maneiras de falar. A ver, a primeira coisa assim, que tem a ver com o ponto de vista pessoal. Em 1999-2000, depois da terceira edição do Festival Atlântico, Francisco Bagulho, na altura, o Manuel, que está em arquitetura, para termos pouca gente. E decidiu-se uma coisa muito importante, que era, continuávamos com o Festival Atlântico ou continuávamos com a ZDB. O Festival Atlântico era um festival, tinha um formato muito suculento, aliás, verificou-se mais tarde que a cidade de Lisboa apoia, sei lá, 15 festivais de cinema. Portanto, o festival, enquanto evento cultural, é um sucedâneo para a política, digamos, da cidade, porque é muitos foguetes, concentração, pão e circo, independentemente da programação ser boa ou não. Também convém saber o lugar que ocupamos, o que é que verdadeiramente conquistamos e aquilo onde nós estamos a tapar buracos e nem sabemos que estamos a tapar buracos. Eu acho que isso é importante. Então, nessa altura, foi decidido, não ficamos com o prédio do Bairro Alto, e para já não fazemos o Festival Atlântico, porque não temos capacidade para manter um festival com uma programação que na altura era relevante, ou de exceção, ou pronto, muito diferenciada, ou fazer a nossa ZDBzinha, que era uma coisa radicada, sobretudo em programação nacional, apesar de ter muitas coisas que iam preenchendo ao longo do ano, de coisas internacionais. Esta é uma coisa que eu acho que é importante, porque na altura o que foi decidido ali era ter uma estrutura física no centro da cidade que iria manter uma comunidade de 365 dias por ano. Isso foi um compromisso, não foi por acaso. Depois, em relação também à programação, outra coisa que me passou pela cabeça que poderia ter algum interesse é a ciência do particular, que é cada coisa é uma coisa e nada igual a nada, que eu acho que também vai muito de encontro ao que se está aqui sempre a falar, no fundo, é manter comunidades da diferença, não é manter comunidades todos todos ao molho e fé em Deus, que é o facto, a ZDB não é, por assim dizer, uma estrutura de programação, ela apresenta-se a si própria como uma associação cultural sem fins lucrativos e que cria, produz e programa. Até às vezes quando fazemos concurso e tal, pronto, hoje em dia já se aceita, mas antigamente fazia uma grande confusão, essa coisa de como criam, mas vocês são programadores, mas não, assim produzem, claro, com certeza. Pronto. O que faz que a programação tenha um vínculo à comunidade, e quando digo à comunidade, começa pelos que o que se almeja não é fazer um seguidilho, o programa não é fazer um seguidilho de coisas que têm interesse, mas sim poder encontrar os pequenos grandes interesses nas coisas em que os programadores, por assim chamar, se envolvem. Portanto, nesse sentido, por isso é que existe a produção e por isso é que existe a difusão ou a programação. Porque normalmente o que é constituído como programação é um bocado dentro daquela linhagem do comissariado da curadoria, que é o senhor curador, o senhor programador, tem os interesses dentro da sua cabeça e esses interesses são projetados para cima dos artistas que de alguma maneira preenchem o foco do rei curador ou do rei programador. Pronto, nesse sentido, a minha experiência não tem sido essa, tem sido mais tentar encontrar ou trabalhar com pessoas com as quais aprendo e cujos interesses ao mesmo tempo me nutrem e a máquina de produção consegue de alguma maneira
facilitar, catapultar, dotar as ideias e os processos de meios para finalmente poder ou não apresentar. Portanto, quer dizer, estou a explicar isto porque normalmente a ideia de programação é uma espécie de meia inteligência que depois vai puxando por um preenchimento do mundo das ideias. Pronto, eu acho que, não sei, não vou estar a explicar o que é a ZDB, existe desde 94, opera em várias áreas, há um coletivo de programadores, até nos últimos anos tem sido a Marta Furtado nas artes formativas, o Sérgio Hidalgo na música e eu nas artes visuais. O Sérgio Hidalgo agora saiu e quem substitui é o Marcos, que trabalha na ZDB há 7 anos e que apoiava a programação do Sérgio. Não sei, acho mais interessante podermos falar do que estar aqui de alguma maneira, a justificar isso. Também podia falar o Covid, mudou muito as nossas vidas. Mudou radicalmente, mas na verdade, pessoalmente ganhei muito mais tempo, o que foi maravilhoso, mas temos continuado a trabalhar em back-office, portanto, a nos preparar para os tempos que vêm e que esperemos que com iniciativas como a dos corporativistas e por aí fora, até se consiga mudar alguma coisa. Mas não sei, eu prefiro que haja debate e se houver uma conversa amena, acho ótimo. Claro que é isso, mas eu gostava só aqui de reforçar uma questão que eu disse no início, porque é exatamente essa noção de curadoria que eu neste momento acho que tenho e que se calhar fiz algum caminho para chegar aí, foram aprendizagens, principalmente com pessoas, isso não vem nos livros, mas é essa certamente a noção de programação, e aí isso sei que eu tive. E quando eu disse neste momento que acho que todos aqui nós éramos programadores, de alguma forma, e que estávamos a fazer, para mim a programação, quando eu falo de programação cultural ou programação das artes, era exatamente aquela ideia que eu estava a falar, que se prende muito com uma ideia de manifesto presa à manifestação, que é uma espécie de programa ético, que se pode desdobrar de várias formas, que se pode alterar, que tem aprendizagens, tem respostas que às vezes é mais impulsivo, outras não, mas que tem a ver com um programa que acaba por gerar estes manifestos, como dos corporativistas. Era um programa que fazia parte da vida de todas as pessoas que se juntaram àquelas ações, porque esta ideia de programação, concordando totalmente contigo, e claro que havendo necessidade de produzir ou de organizar uma parte mais se calhar, burocrática de organização, mas esta ideia de programação tem que ser pensada como fazendo parte de tudo aquilo que fazem qualquer agente envolvido no processo. É esta programação que a mim me interessa, esta programação manifesto, porque se manifesta de uma determinada forma, e uma programação que não é um espaço de fazer uma autoria ao mostrar determinadas coisas, construir um puzzle com determinadas coisas. É um puzzle que existe, que nos faz a nós todos, de repente, pensar em determinadas situações e agir perante elas. E esta ideia, se calhar, de pensar um bocadinho nesta programação como manifesto e manifesto aberto, se calhar, não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre isso, ou se mais alguém tem. Quer dizer, na verdade, como deves imaginar, eu estou na ZDB há 26 anos. Já surgiram oportunidades para ir trabalhar em instituições, umas muito grandes e muito importantes e outras menos. Mas a ressalva sempre e o pé atrás foi que, na verdade, eu ali nunca poderia fazer nem o que faço da CDB, não é ao nível da programação no sentido da curadoria, mas ao nível da maneira de estar. Quer dizer,
acho que a ZDB, na verdade, é uma comunidade precisamente pela maneira como opera e como trabalha com as pessoas, com todas as suas problemáticas adjacentes, não é? É como, é mais fácil viver sozinho ou em família. Epá, em família é uma outra máquina, é uma outra máquina. Realmente é mais duro viver em família. Epá, mas também tens o coming out, é mais difícil, mas o coming in é gigantesco. Tipo, se a ZDB não tivesse essa comunidade, ou essas comunidades, epá, era uma seca, era um sítio que não gerava nada, era um sítio inerte. Eu lembro no primeiro Covid, epá, o primeiro dia que se abriu, estavam lá, sei lá, a média, no primeiro dia estava mais gente, mas a média dos espectadores na altura eram 9. Eu lembro-me, na altura estávamos a trabalhar na Gulbenkian e estavam preocupados porque no museu estavam 7 pessoas por dia. Portanto, imagina, quer dizer, não dá para comparar, nem dá para comparar, é uma piada, isto é uma piada, mas é uma piada que significa, quando abrimos, as pessoas queriam ver, pá, estava lá tudo no sítio, se ninguém tinha caído a escada, por assim dizer, pá, e no outro sítio, não havendo comunidade, morreu. Portanto, acho que é um bom exemplo de que as coisas mudaram, e mudaram mesmo. Pá, durante, sei lá, a ZDB ela não foi construída no sentido de fazer comunidades, mas de operar sobretudo, e aqui seria uma outra controvérsia, que é arte versus cultura, cultura versus arte. Diferença versus encher chouriços. Mas o que acontece é que essa própria diferença fez com que se trabalhasse com pessoas de diversas comunidades. Porque há uma coisa clara, hein? A ZDB procura diferença nos seus conteúdos. Procura isso. Os tipos que estão lá, os programadores, as pessoas, querem ver o diferente, não querem se olhar para um espelho, querem se rever em algumas coisas e noutras querem ver outras coisas. E como a vida é uma aprendizagem, e nisso acho que a ZDB está interessada, no growing together, não tem uma espécie de rei na barriga, nesse sentido vai de encontro a estas coisas que estás a falar. Não quer isso dizer de que comunidade a comunidades vale tudo, porque a ZDB tenta mapear ou criar ou empurrar determinado perfil artístico. Quando digo perfil artístico, não estou a me referir a género, cor, ideologia. Ideologia, sim. Ideologia é um bocado mais vincada. Mas, pá, não vai a todas. Não pode ir a todas. Porque se fosse a todas, deixaria de ter a importância que tem. Aliás, quem ficaria contente que se as ideias fossem todas, seria o próprio Estado, não é? Estávamos ali a preencher um buraco que o Estado não quer saber. É tipo, é aquela coisa de amanhem-se. Né? Não sei se me estou a explicar bem ou não. Não, só te faltou dizer que às vezes a ZDB é mais de ir a todos, menos a todas. É uma piada, vamos continuar sempre com isto, Nados. Vai ser a nossa conversa ad nauseam. Não tenho nenhum tipo de discriminação, antes pelo contrário. Oh, Nath, eu sei. Acho que às vezes também é bom continuarmos conversas que começámos e que elas se tornem piadas ao longo do tempo. E quero que isto cada vez se torne mais uma piada entre nós. Neste sentido, e que estamos a falar sobre isso, e acho que foi muito importante aquilo que tu disseste de um posicionamento, porque isso é ter programa e ter manifesto, quando tu disseste que realmente há um posicionamento ideológico que é claro na ZDB e que isso existe, e para mim isso é ter um programa, isso é acima de tudo haver ali um lado que há uma posição e há um programa, e como tu disseste muito bem, falando sobre isto, seria bom abrir aqui
um diálogo, não sei o que é que vos parece, e também falando todos entre nós e falando, não sei se queres dizer alguma coisa mais sobre isto, mas eu acho que era importante aqui porque também não foi por acaso que há pessoas que estão aqui, de várias pessoas que estão aqui, que também elas criaram os seus próprios espaços de programa, de mostrar, em que também estão presentes estas coisas que nós temos estado a falar. Não sei, Hugo, Pedro, ou se calhar mesmo tanto a Andreia como a Cátia podem falar quando há uma manifestação artística, um disco, ou uma exposição, ou só um concerto, como é que isso também se organiza desta forma? Tenho uma pergunta que também é uma observação. Uma das coisas que me tem muito fazer pensar este período, acho que desde o início do que foi o primeiro Covid, como o Nato chamou, foi como é que nós vamos inventar outra maneira de fazer estas coisas acontecerem, não é? Como é que nós vamos continuar a fazer concertos, como vamos continuar a fazer exposições, porque nós sabemos e sabíamos que iríamos continuar, mas como? E uma das coisas que eu pensei, tenho falado com alguns amigos e pessoas, que me pareceu que seria mais, começasse a acontecer mais, era que começassem a haver mais eventos mais pequenos, mais privados. Será que as pessoas vão começar a usar o quintal do prédio para começar a organizar concertos ou organizar exposições ou pensar em casa, que eram coisas que já aconteciam, mas será que essas coisas vão começar a agilizar-se de uma forma mais comum, a acontecer mais vezes? Isso é uma das coisas que eu tenho pensado. E outra das coisas que se calhar pode mais obter resposta do Nacho, que no fundo, mas que no fundo é uma questão a outras destas salas ou espaços de programação, é como é que a comunidade, como é que se cria essa comunidade, ou seja, não é como se cria, mas como é que se inventa com essa comunidade, como é que se encontram espaços de diálogo, de encontros em que podemos realmente inventar juntos. E eu não sei o que é, mas sei lá, abrir dias de conversa em que as pessoas podem ir partilhar ideias sobre o que pode ser uma ideia nova de programação, por exemplo, não sei, mas sinto que isso faz falta, há uma falta aí de uma partilha mais aberta e mais concreta. Ou seja, mesmo vendo que há respostas, acho que falta ouvir mais vozes, falta juntarmos mais e pensarmos mais juntos. Como estamos a fazer aqui, por exemplo. Posso falar? Cristina, queres falar? Bem, estou a coisa, não é? Desculpa, eu por acaso estavas a falar e estava a pensar numa coisa que é, e por acaso não disse, acho que uma coisa muito importante em relação a um coletivo, eu toda a vida estive em coletivos, fora o facto de ter feito uma exposição individual, o resto tive toda a vida em coletivo. E o que considero bem importante num coletivo é que as pessoas estão juntas porque gostam umas das outras. E depois é tudo discussão. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina, quando há aquela coisa de ontem a almoçar com o Tiago não é Batista, desculpa, não interessa, com o Tiago da Performance, ele falou-me nos cooperativistas e que tinham tido uma conversa
e que tinha lançado uma ideia, salvo erro, que era abrir sítios tipo ZDB e Maus Hábitos em todos os concelhos. A conversa, já tínhamos almoçado juntos, tínhamos falado de outras coisas e não se alargou. Mas rapidamente veio-me sempre esta coisa à cabeça, que é, não se inventam coletivos. Eles não se inventam. Eles podem se forjar. Quer dizer, o problema de um coletivo nunca será um espaço. No meu ponto de vista, que vim de coletivos que não tinham espaço e que o espaço foi arrancado. Portanto, eles só se aguentam se houver uma necessidade ulterior de ter esse espaço. Imagina, só para te responder, se tu me dissesses, olha Nacho, somos 5 pessoas, precisamos de um espaço para fazer uma merda qualquer. Se a coisa tem drive, tem pés para andar, e é uma coisa que não é do âmbito público, mas do âmbito particular, quando eu digo público, é no sentido de cortar uma vaidade qualquer, sabes que é só por uma coisa de princípio. Eu não duvidaria, se tivesse ocasião, pessoalmente, ou a ZDB, que esse espaço acontecia já. Quer dizer, eu acho que a coisa está ao contrário. Não, quer dizer, a culpa está sempre em cima de nós. Nunca está em relação aos outros. Está a ver? E acho que forçar esse tipo de... Imagina, só voltando agora àquela coisa do PS 122, que tem 40 anos, que por acaso conheço porque no Festival Atlântico 97, fizemos Dona McAdams. Dona McAdams foi uma tipa que fotografou esse PS 122, por ali passou todo o mundo. Tipo, é um sítio que tem 40 anos, é um sítio ultra estabelecido. Ultra estabelecido, deve ser muito financiado, aliás, para a programação é um sítio pequeno, tem $500 milhões por ano, e só para a programação, significa que para o funcionamento, quer dizer, o PS 122 deve ter mais orçamento que a Culturgest, apesar de ser um sítio independente, que é quando esses sítios são absorvidos pelas câmaras municipais, pelos bairros, são empurrados a fazer coisas sociais, não é? Que isso também é um problema, que é quando a arte, uma coisa é os artistas se lançarem para a rua e tentarem comunicar, outra coisa é o Estado aproveitar-se disso para os artistas ficarem a fazer quase ações sociais, não é? Taparem os buracos. Os artistas servem para tudo, não é? Temos um problema solidário, o artista. Temos pessoas não integradas, o artista. Pronto, esse tipo de coisas. Pronto, era só uma reflexão, mas que acho que a magia de uma coisa acontecer vem das pessoas. Vem das pessoas em si, não é? Quer dizer, não vem dos espaços, nem das condições de trabalho, claro que depois ajuda, mas vem sobretudo que essa necessidade imperial se torna um facto. Eu vou lá, cada dia se tu dissesse, Nacho, eu vou-te fazer qualquer coisa, tenho tempo, para já te simpatizo, a primeira coisa que pensaria é o que é que nos interessa? Pensaria, vou-te sentar-nos para criar, pensaria, vou-te fornecer as ferramentas para eventualmente poder criar. Claro, mas o que eu estou a dizer, eu não estava a falar de forçar um coletivo que não existe, eu estou a pensar no que existe, eu estou a pensar como é que se fazem esses diálogos. Claro que eles podem acontecer, eles podem acontecer dessa forma, pronto, se calhar informal ou assim, não sei, mas o que eu estou a dizer é como é que se criam espaços mesmo em que se juntam não sei quantas pessoas, que se gosta, que se... percebe o trabalho ou quer perceber, ou, independentemente disso, como é que se criam esses espaços em que se ouvem todas as vozes? Por exemplo, isso na experiência da ZDB, como é que se cria na ZDB? Como é que se pensa e como é que se inclui os artistas nisso? Os artistas ou o técnico de som, ou seja quem for, ou
toda a gente que faz parte, como é que isso, pronto, eu acho que isso para mim seria algo a pensar e algo a construir. Mas não era a forçar uma coisa que não existe, é com o que existe, com o que está. Como é que se melhora esse diálogo? Como é que se... Era mais nesse sentido. Posso dizer qualquer coisa? Vou evitar. Queria só deixar nota que o Hugo também pediu para falar, mas se não te importas aqui na sequência da conversa, Hugo, obrigada. Eu tenho apanhado partes da conversa que não consegui apanhar por causa de cortes. Não sei se vocês também estão a ter esses cortes ou não, mas pronto. Nomeadamente quando o Nacho está a intervir. Eu acho que o caso da ZDB é muito interessante para esta conversa, porque precisamente, e o Nacho sabe disso, já falamos disso uma vez, eu participei em algumas reuniões iniciais quando a ZDB foi engendrada, digamos assim. Na altura eu estava aí com um grupo de teatro que é o Odo, e havia até essa cisão entre as artes performativas e as artes plásticas e por aí fora. E para dizer o quê? Porque eu acho que o ZDB é um caso interessante por causa do tempo, a ideia de tempo. Ou seja, na verdade, a imagem que nós todos temos da ZDB como algo, como uma identidade, digamos assim, muito bem definida, muito bem engendrada, com esta coisa de nós vamos à ZDB porque acreditamos na programação da ZDB, independentemente de conhecermos ou não os nomes que lá estão, sejam da música ou das artes visuais. O que tem coisas boas e tem coisas más na minha visão. Mas claro que houve essa coisa do tempo. Na verdade, eu acho que, o Nacho poderá concordar ou não comigo, mas eu acho que foi um tempo de 20 e tal anos onde houve imensas paradoxos, contradições, mas precisamente essa coisa do tempo acho que criou, e eu tiro o meu chapéu a pessoas como o Nacho, que tiveram essa, eu detesto a palavra, mas é a que me ocorre, essa resiliência e essa persistência por continuar um projeto com imensas vicissitudes, com momentos de altos e baixos, mas realmente chegados aqui, passados 20 e tal anos, realmente nós reconhecemos na ZDB um espaço absolutamente preponderante na vida cultural da cidade e do país. Por outro lado, isto para dizer o quê? Para dizer, pegando um bocado naquilo que a Kátia estava a dizer, eu acho que essa ideia de comunidade foi sempre criada e muito, na verdade, pelo passo paradoxo por uma pessoa, pelo Nacho precisamente, portanto há aqui também uma dimensão individualizada da própria instituição, ou seja, para dizer que, na verdade, ao longo do processo, muitas pessoas foram ficando para trás, como é evidente. Logo nesse momento inicial, houve pessoas que foram construindo a ZDB e outras que inevitavelmente ficaram para trás. Ou seja, essa ideia de comunidade, na verdade, por mais que nós a possamos romantizar, é sempre uma construção em que há pessoas que vão ficando para trás inevitavelmente por questões de afinidade, sejam elas afinidades, como a própria palavra indica, afetivas ou estéticas ou outras, enfim. Portanto, essa ideia de comunidade é qualquer coisa que está sempre a ser reconstruída, diria, dia a dia, de alguma forma. Eu, por acaso, não tenho falado muito aqui da minha atividade, mas eu acho que tem imensos pontos de contactos com a vossa, quando digo a vossa, no sentido da criação e do ser artista. Eu, em alguns momentos da minha atividade, ao longo destes 20 e tal anos que sou, sei lá se sou jornalista, dizem que sim. Quando dizem que sou jornalista, eu abano a cabeça e digo que sim. Não sei se sou ou não faço ideia. Mas, na verdade, a minha atividade é feita de imensas tensões, de imenso isolamento no espaço que é a minha redação, de não me sentir identificado muitas vezes com aquilo que vislumbra à minha volta, nem ser visto como tal, na verdade, como a maior parte dos jornalistas culturais, e alguns ainda com algumas idiosincrasias, como é o meu caso, sempre a mover-se em diversas tensões, e também não me sinto de maneira nenhuma, apesar de estar aqui neste espaço com vocês, muitas vezes integrado numa dita comunidade artística ou visto como um ator dessa comunidade artística, como eu acho que muitas vezes sou e outras vezes não sou. Portanto, há sempre essas diversas tensões onde eu me vou tentando mover o melhor que sei eu posso. Sabendo que, evidentemente, que há imensas contradições e paradoxos nisso. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que essa ideia de comunidade, tal como ela está a ser aqui refletida neste espaço, eu acho que ela
é inevitavelmente feita de imensos paradoxos, imensas tensões, não é qualquer coisa de fechado e perfeitamente discernível e visível. É uma coisa que vai sendo construída. E concordo com o Nacho, evidentemente, construindo, que pode ser uma coisa quase do dia a dia e que passa, evidentemente, só pode passar pelas pessoas. Enfim, era isto. Obrigada, Vítor. Antes de passar a palavra ao Hugo e depois ao Jacques, que também pedi para falar, e Nacho, diz-me se percebi bem, quando falaste ou comentaste a ideia, a pergunta da Kátia, que tem a ver com esta motivação, ou seja, o espaço físico é além da motivação inicial. A motivação, uma partilha de interesses comuns, que começa a construção de um grupo, que se torna uma comunidade, contamina aquilo que o Vítor destacou do tempo, a resiliência, ou seja, estes 12 aspectos. Primeiro, uma motivação comum ou um interesse que une pessoas. Segundo, uma resiliência, um período de tempo em que essa comunidade precisa para se desenvolver. E voltando também ao que tu destacaste, que são as referências de leitura desta sessão, foram tudo exemplos, e no caso do Performance Space New York, em que anunciam um ano em que a programação é dominada pelos artistas e logo a seguir decidem interromper todas as atividades porque estamos num contexto de Covid. Há uns anos atrás, e cruzando também aqui com o que o Vítor disse, perguntaram uma pergunta muito simples. Eu tinha a resposta pronta, mas deixou-me refletir. Perguntaram-me, Sílvia, tu que trabalhas em comunicação, como é que se criam públicos espontâneos? Eu disse, só existem públicos espontâneos em situações de emergência, em calamidades, em acidentes. Os públicos também demoram tempo, são uma construção. Precisam de ser trabalhados. Quando falamos de envolvimento de públicos, é tudo num tempo. Deixo também esta nota, porque acredito que a construção de comunidade surge a partir daí, e passo a palavra ao Hugo. Bom dia. Queria primeiro dizer que, de forma passiva e ativa, nas duas condições, sinto que faço parte da comunidade da CDB, porque ainda no tempo de escola vim de malas feitas para Lisboa para participar num workshop do Festival Atlântico antes da reformulação que o Nacho apresentou. E depois fiz um workshop com muita gente que me é querida e que deu para criar um certo tipo de comunidade. O António Pop é um deles, que também está aqui no nosso programa. Mas, sobretudo, há determinados momentos em que nós vamos, ora visitar uma exposição ou visitar um concerto, e veio-me à cabeça o projeto do André Cepeda com o Ferrandini e a Maria dos Reis, com momentos que criam laços e criam trabalho e criam imagens que nos fazem querer ir para casa fazer coisas e por aí fora. Eu acho que a comunidade que em potência é desenvolvida pela CDB é muito complexa e atinge públicos e autores, estejam eles em modo participativo ou ativo. E de alguma maneira eu penso que seria de exigir uma estrutura independente, uma construção que tem que ver com um dever social e público frente ao Estado. E nesse sentido, se calhar a pensar um bocadinho que algumas pontas que se levantaram aqui, eu acho que o que mais faz falta neste momento seriam trazer jornalistas, críticos de arte, programadores, artistas, administradores de instituições e gente do governo que está a trabalhar no Ministério da Cultura para sessões de trabalho
preparadas, não é? De forma a podermos pensar com aquilo que temos, provavelmente com o mesmo orçamento de Estado, o que é que se pode fazer melhor, nomeadamente com as municipalidades, que são um grande elefante branco para a cultura, no meu entendimento. E acho que só com um plano de trabalho sério em que nós somos auscultados e discutimos, fazemos sessões de trabalho, como há uns anos para cá a Feira Arte tem feito sessões de trabalho que não são públicas, com vários agentes culturais, entre artistas, curadores, programadores, por aí fora. Acho que é só nesse sentido é que se pode estabelecer uma maior proximidade e uma maior um trabalho real para se criar mais comunidades e fazer a cultura funcionar de modo efetivo. Agora a ZDB, pronto, palmas, obrigado, e vemos na próxima vez que pudermos, que é o meu sentimento de agradecimento pelo que foi feito. Obrigada, Hugo. Acho que todos temos que agradecer à ZDB e nesta lógica de construção de comunidade, que também pressupõe seleção, como o Vítor disse, pressupõe tempo, pressupõe uma motivação conjunta. Eu sinto-me, não tendo participado em nenhum projeto diretamente, mas sinto que a ZDB cumpre quase o desígnio do Jacques Rancière quando fala do espectador emancipado. Sinto-me também uma participante desta comunidade. Já que tinhas pedido para falar... Sim, eu estava a ouvir o Nath falar, né, e fiz umas anotações aqui, porque, inclusive, também tem uns pontos que eu queria trazer, que foi do último encontro, e são duas falas que eu acho importante pontuar, mas vou deixar para a segunda parte. Mas, assim, basicamente, o que eu notei aqui foi assim, uma coisa que eu vejo que vocês só falaram de comunidade, e o Nath falou essa questão de coletivos, né? De que o coletivo se une, que tem que ter identidade, uma certa identificação entre essas pessoas e tal. E me traz um outro, né, paralelo, assim, por exemplo, vindo do Brasil, né? E eu gosto muito de carnaval. E uma época que eu sou de Recife, né? E eu não conhecia o Rio de Janeiro. A primeira vez que eu fui ao Rio, meu sonho era conhecer uma escola de samba e, né, ter essa experiência desse outro carnaval, porque eu venho de Recife, tem uma tradição de carnaval que é totalmente diferente, né, do Rio de Janeiro, que é um carnaval mais de rua, bloco, é outra coisa. Essa cultura da escola de samba, né, é uma coisa bem carioca. E eu tinha muita curiosidade disso, mas eu queria vivenciar, não queria ir só no sambódromo e ver aquilo pronto, entendeu? É uma coisa que eu gosto de chamar de a poética do processo, né? Que eu acho que a gente esquece disso e hoje se exalta muito o resultado final, né? De uma obra, do que quer que seja, né? Que é uma lógica bem de produto que a gente, né, internalizou, então a gente só admira o resultado final e às vezes não perde de ter esse contato com o processo, né? E a poética que é contida nesse processo, que eu acho que faz muito mais sentido e eu acho que você consegue absorver isso de uma forma mais completa, né? Então, assim, e o carnaval, né, que para mim é um dos espetáculos mais lindos do mundo, que são as escolas de samba, que são extremamente ricos, né? E é uma produção, inclusive, muito cara, né? E quem produz aquilo ali não são lógico que hoje, né? Isso já foi abarcado, né? Pela publicidade e tudo, mas aquilo é produzido pelas comunidades mais carentes do Rio, né? Que são pessoas que vivem nas favelas. E essa palavra comunidade, né, tem um sentido totalmente diferente, porque essas comunidades, né, essas favelas, onde o Estado não chega, a comunidade muitas vezes cumpre esse papel, que eu acho que é um pouco do que o Nath falou, faz eco também, mas esse lugar exatamente é onde cada um tem de saber, né, que o outro não tem. Então, eu entendo um pouco de construção, de arquitetura. Então, vamos se construir, sei lá, uma sede da comunidade, eu vou contribuir com isso.
o outro é médico, o outro conhece daquilo. Outro... Então, assim, vai se juntando esses saberes e um, na verdade, suporta o outro. Então, essa união não é uma união só por... Lógico que tem que se ter, né, essa identidade e o amor em tudo, né? O amor é a cola que cola tudo, eu acho. Mas eu acho que essa comunidade que é construída só por similaridade, né? Eu acho que não sei lá se faz meio jus ao termo assim do que é o sinônimo de comunidade, assim, a meu ver, né? Porque eu acho que eu vejo comunidade assim, acho que nos fortalecemos assim exatamente pelo um ponto em comum, mas os pontos que temos de diferença, e nessa soma é que se constrói uma comunidade, né? Porque o contrário disso, para mim, é hegemonia, é oligarquia, é outra coisa, né? Quando você se une só pelo que você tem de comum ao outro, né? Eu acho que, não sei, queria trazer essa reflexão e, assim, o ponto dos 2 pontos que eu queria trazer da última conversa. Eu não me sinto muita vontade de falar. Eu sou uma pessoa super falante. Acho que como vocês hoje eu tô mais próximo do que eu sou. Algumas pessoas aqui do grupo que já me conhecem pessoalmente sabem disso. Que eu sou uma pessoa super falante. Não sou uma pessoa nada tímida. Mas eu acho importante nós não esquecermos aqui. Eu tenho sentido falta de alguns participantes que eu acho que têm vozes muito representativas de outras vivências, né? E que não estão aqui, por exemplo, como o Rod, a Tita e outras pessoas, apesar da Tita ter aparecido aquele dia, né, mas foi rapidinho, por conta dessa questão do horário, né? Então, assim, eu acho o projeto maravilhoso, mas é importante a gente sempre pensar é muito difícil ter essa expressão, né? Nivelar por cima, nivelar por baixo. Eu falo, não se nivela por cima nem por baixo, se nivela pelo meio, né? Então, eu acho que muitas vezes, de forma até inconsciente, a gente acaba tirando, né, participações que poderiam ser potentes e, por exemplo, isso foi uma questão, talvez, eu acho que nem pensada, assim, eu imagino, mas essa questão do horário, né, de pensar que eles estão no Brasil, em outros lugares, e que essa questão do fuso horário já não possibilitou a participação dessas pessoas, que eu sinto a falta. Só uma questão. O Rodrigo já está em Portugal há bastante tempo, nós temos estado a conversar com ele. O ele não estar em Portugal foi porque ele ficou preso no Brasil na sessão inicial e ele estava a querer voltar há bastante tempo, realmente, no caso da Tita, e ela até nos escreveu hoje a dizer que estaria presente, provavelmente não conseguiu. Ela teve em duas sessões, e a Carolina, que teve na primeira sessão, prende-se com aquilo que ela explicou também na primeira sessão, ou seja, tem a ver com estas questões, mas eu partilho contigo que isto realmente tem acontecido, mas garante que os cuidados para que isso acontecesse não foi nós não termos pensado nisso, foi existir realmente as pessoas que nós sabíamos que iriam estar fora, é realmente a Andreia, que estava em Nova Iorque. Nós pensámos realmente nisso, foi uma coisa que nós fomos acompanhando. Não, não é uma crítica ao projeto, imagina, é só... Eu sei, não, mas é só porque eu também sinto e sentiria e gostaria muito, porque eu gostava exatamente que houvesse, mas também, tendo em conta outras coisas, eu acho que já foi muito importante, coisas que aconteceram, e lá está, aquilo que nós também falámos na ideia de que a participação ou a exigência de participação às vezes pode ser um bocadinho opressiva. Nós nunca quisemos funcionar nessa lógica. Eu não estou a dizer que fosse esse o caso, estou a dizer em que o formato sempre foi um bocadinho livre nas questões da participação,
e que isso acontecesse. Eu sei que não é uma crítica toda, tem a ver com uma autoconsciência de como é que as coisas aconteceram, para podermos também refletir sobre esta situação e de como é que, e aliás, eu disse logo no início, no primeiro workshop, que havia uma coisa que eu pensava, se os workshops seriam fechados, se seriam abertos para uma discussão, e que em conversas me preocuparia muito mais que houvesse vozes que não pudessem ser ouvidas no espaço público, do que essas pessoas têm de falar em público. E isto, claro que gostaria que tivesse sido de outra maneira. É só para uma reflexão, eu sei que não é uma crítica, mas obrigada por teres trazido isso, porque é uma coisa partilhada. Tá. Mas, então, só para concluir, então, minha fala, então tem essas falas, e que uma coisa que eu acho que temos que começar a desconstruir também, que é esse lugar também meio estereotipado, às vezes, né? Que eu vejo muitas tentativas que são louváveis, mas que falham, assim, porque muitas vezes ouvir uma voz, sei lá, de uma pessoa preta ou de uma pessoa trans, que necessariamente essa pessoa não tem que falar sobre isso, entendeu? Ela pode falar de qualquer coisa, né? Porque eu acho que tem uma coisa que é muito difícil de criar lugar de fala, né? Mas eu acho que tem uma interpretação muito equivocada do termo lugar de fala, porque eu vejo muitas vezes pessoas falar, não vou falar disso porque eu não tenho lugar de fala. Eu falei, então você é mudo, né? Porque nós temos sempre lugar, só não tem lugar de fala quando não se deixam falar, né? Mas a partir que você tem um espaço para falar, você tem um lugar de fala. Lugar de fala quer dizer que você fala de algum lugar, né? Então, você pode falar de tudo a partir do seu lugar. Você não pode falar de algo a partir do lugar da vivência do outro. E, assim, por exemplo, outro ponto que eu queria falar, que foi uma fala do Vitor na sessão passada, que eu não sei, assim, tipo, né, tive a impressão que teve na anterior, né, uma fala que foi da Odete, que é outra pessoa que também não está aqui hoje, e também só sinto falta, que eu acho que teve alguma interpretação do texto que o Pedro estava a ler, né, e a Ana fez uma colocação que eu entendi o que a Ana quis dizer, mas eu acho que a Odete, pelo visto, não interpretou da mesma forma. E acho que o Vitor falou sobre isso, né, sobre artistas que têm trabalhos incríveis, que são criativos, e que, por conta de uma certa confusão, né, na fala, eu também me senti um pouco, não sei se era para mim, mas me senti um pouco, porque em alguns momentos, apesar de hoje eu estar mais falante, mas em alguns momentos me travou a fala aqui, porque eu gostaria que nós não esquecêssemos que tem vários fatores. Primeiro, o horário mesmo, antes das 10 horas da manhã nem funciona, nem sei como eu estou falando hoje, eu tomei muito café para estar falando. Essa coisa também de estarmos falando, não falar no lugar, não ser presencial, eu não sei para vocês, para mim é horrível, porque eu acho que fica esse lugar dessa fala, eu não tenho controle de quem está me vendo, eu não sabe, você não está vendo quem você está falando no olho, então você não tem aquele lugar de, sabe, daquele timing de você falar uma coisa e conseguir voltar atrás e dizer não foi isso, e desfazer um mal-entendido, às vezes, na fala. Então, eu sinto muita falta disso e às vezes, atrapalha. Para mim, dificulta assim, formatar as ideias e até me posicionar. Por isso, em alguns momentos, eu fiquei calado, né? Apesar de gostar muito de falar, e acho que isso é muito potente. Mas, assim, é isso, de pensar que nós estamos a falar através de um mecanismo, né? Nós estamos a falar presencialmente, tem algo que está entre nós, no caso, essa plataforma, né? O Zoom, sei lá, o que seja. Então, eu acho importante a gente parar para pensar nisso. Eu achei muito importante, de certa forma, o Vitor trazer também essa reflexão, né? Sobre, eu acho que é importante, como artista, você trazer o trabalho assim como presença, assim, sem conseguir falar sobre o seu trabalho. Isso é difícil, né? Acaba sendo um mecanismo que você utiliza, que vai potencializar e que você vai também conquistar esse lugar, né? Tal lugar de fala aí. Mas, assim, como parafraseando o Oscar Wilde, existe no mundo veneno tão sutis que é preciso provar-lhes para perceber. E eu falo isso porque eu acho que, assim, na nossa fala,
ela sempre ecoa, né, outras falas e outros discursos, né? Nós agimos na sociedade, na vida social, de uma forma dúbia, né? É uma ação que ela é individual, mas ela também é coletiva, né? Então, é sempre bom parar para refletir o que ecoa na nossa fala, né? Que vozes a gente evidencia e que vozes a gente cala, mesmo que de forma inconsciente, né? E eu gosto muito de fazer uma analogia também à vida social sobre o banquete, né? Eu gosto de ter essa ideia do banquete, assim. Eu até já tenho uma ideia de um trabalho que eu não realizei, que se chamaria mise en place, né? Que é essa coisa de você montar uma mesa, de definir lugares, e que é uma forma de representar meio esse teatro social que nós estamos imersos, né? E eu gosto muito de falar disso assim porque até notei aqui, né? Gosto muito dessa analogia para exemplificar alguns modus operandi no trato social e no mecanismo que regem as relações dos agentes na malha social. Pois na vida social, assim como na mesa, estão postos todos os códigos de relações de poder, subserviência e hierarquias. Cobrar bons modos e habilidade com talheres de quem nunca foi convidado a sentar à mesa pode ser um bocado sarcástico e opressor. Eu não estou fazendo uma fala diretamente crítica, mas é uma reflexão que eu acho que todos nós devemos fazer. Eu também estou me colocando nisso, não me coloco à parte, nem ninguém, né? E assim, porque acho que é preciso descolonizar nossas mentes, né? Nossa linguagem, esse termo decolonialidade, né? Ele, na verdade, é, antes de tudo, uma desconstrução de estruturas psicológicas, né? E simbólicas do poder, né? Ele está contido na linguagem, né? No raciocínio simbólico, contido, né? E no que é transmitido através dessa linguagem, né? Acho que tudo começa na linguagem. A linguagem é um vírus, né? E a gente tem que perceber o que a gente está carregando, assim, né? Nessas nossas falas, sei lá. Já estou me estender muito, mas assim, espero ter trazido reflexões importantes e é isso. E assim, não uma nota mental que eu acho que a gente tem que ter, assim, não confundir a reação do oprimido com a violência do opressor, né? Então a gente tem que entender que eu acho que se comunicar de uma forma tranquila, ou não só ouvir como escutar também, né? Saber se posicionar, saber interpretar, né? O quanto está sendo, o que está sendo um carinho, o que está sendo uma recepção com uma agressão é importantíssimo, mas é meio complicado. Às vezes quem já apanhou da vida o tempo inteiro, às vezes confunde carícia com mais pancada, né? Então, às vezes a gente tem que ser mais, sei lá, acolher mais, sabe? Inclusive, e criar não só lugar de fala, mas lugar de falhas também, né? Porque eu acho que isso diz mais da gente do que do outro, às vezes. E é isso. Obrigada, Jaque. Fiquei com essa tua ideia tão rica para refletir, é que não é só convidar, é como colocar o lugar na mesa. E antes de passar ao Pedro que pedi para falar, eu retomo, porque uma das referências também desta conversa é a ação corporativista e fico satisfeita, Nates, por teres tido a oportunidade de ler o manifesto, por se alguma coisa que o contexto da pandemia trouxe foi que, de repente, haviam motivações e interesses para se criarem novas comunidades e comunidades que reagiam a um contexto de emergência. A ação corporativista foi uma delas. Eu julgo que também o Pedro, a Ana Cristina, o Hugo, o Miguel participaram numa outra tentativa de construir comunidade, que não deixa de ser uma comunidade iniciada, que foi a RIAS, a Rede de Profissionais das Artes Visuais. Contudo, ao longo do processo, este processo que é feito de tempo, que é feito de resiliência, que é feito de seleção, como o Vítor disse, que é feito de criar os tais lugares à mesa, mais do que lançar o convite que o Jaque destacou, esta rede que foi a RIAS,
perdeu algum do seu fogo, mas felizmente também em paralelo surgiram projetos como o Pedro está muito envolvido, que é a Associação dos Artistas Visuais. Não sei se vais destacar isso, Pedro, neste contexto, porque também não deixa de ser um manifesto, mas obrigada e gostávamos de te ouvir. Sim, olha, eu tinha pensado nisso, mas primeiro, antes de tudo, queria só... Bem, para já porque já que estava a falar sobre essa questão de comunidade e é importante ter aqui também pessoas que não estão... que vieram para Portugal há alguns anos e foi engraçado porque na sexta-feira passada eu inaugurei uma exposição lá no espaço que estou a gerir lá no estúdio e de uma artista americana que vive cá há alguns anos, a Lulu Wolf. Foi muito engraçado porque o Nacho apareceu e havia uma comunidade gigante, não sei se tu reparaste, Nacho, muitas pessoas, eu próprio acho que comentei isso, eu não conhecia a maior parte das pessoas que estavam lá, ou seja, havia muita gente que eu não sabia, nunca tinha visto, ou seja, amigos da Lulu, estrangeiros, expats que estão cá a viver. Acho que não sei se comentei, não sei se foi contigo que comentei isso, mas para mim foi muito giro ter visto essas pessoas ali e outras pessoas, artistas. E por outro lado, obviamente, me fez lembrar o facto de tu estares lá, me fez lembrar o tempo todo que eu tive nas Edes Bois, foi super importante na minha vida, íntima, até pessoal, profissional, todo. Fiquei super contente de teres ido, obviamente, e de ter juntado de alguma maneira ali, junto ali pessoas. Porque eu comecei, acho que comecei a trabalhar lá em 2002, por isso já foi há algum tempo e a partir daí uma série de coisas desenvolveram-se e relações e tudo. Depois, não, em relação à AVP, sim, a Associação de Artistas Visuais tem sido uma espécie de comunidade que se criou, aliás eu falei nisso acho na primeira sessão, uma comunidade que se criou com alguns artistas que começaram a pensar uma associação que possa reunir o maior grupo possível de artistas visuais que trabalhem em Portugal, não sejam obviamente só portugueses, mas que trabalhem em Portugal e tem estado a funcionar de uma forma ainda um bocadinho... como é que eu ia te explicar? Como ainda não temos uma associação que foi eleita pela Assembleia, ainda estamos em modo gestão para tentar criar todas as estruturas possíveis para que hajam eleições. Pronto. Apesar de terem vindo pessoas que se juntam e depois outras que se vão embora, incompatibilidades também, que também existem, obviamente, de opinião e de pessoas que não concordam com a opinião e com formas de estar, coisas que tão simples como, que não é assim tão simples, que é definir um regulamento interno para uma associação de artistas visuais em Portugal, foi uma coisa que levou quase um ano a ser feito. Definir um regulamento interno de uma associação, da forma como os artistas se podem associar, porque cada pessoa que vem para a associação vem com uma ideia, não é? Vem com uma coisa de que quer fazer e com uma ideia de comunidade. E se eu disser, são precisos ter é necessário ter 3 pontos que cumpram para se poder fazer parte da associação, tens que ter de uma lista de 10, tens que ter 3 requisitos, pelo menos. Pode haver outra pessoa que venha a seguir e diz, mas eu acho isso completamente antidemocrático e não sei o quê, e não quer nada disso, acho isso é ridículo. Então, vai-se construindo dessa forma, não é? Com muitos avanços, mas também com muitos retrocessos. E isso faz parte, obviamente. Outra coisa que eu apontei aqui que também queria dizer é que às vezes eu penso que a questão da comunidade aqui em Portugal e da maneira como as pessoas lidam em comunidade ainda demonstra, apesar de já termos ultrapassado isso muitíssimo, ainda demonstram uma espécie de herança, de um silêncio que foi vivido aqui em Lisboa e no mundo, quer dizer, no país inteiro, inclusive nas colónias, mas num silêncio muito forçado, não é? E eu acho que isso ainda se manifesta às vezes no corpo das pessoas, ainda se nota na maneira delas falarem, se falam mais assim, se falam mais fechado, se falam mais aberto. Há uns resquícios ainda muito presentes
desse tempo, e que só passam com um exorcismo gigante que nós temos todos que fazer em relação a isso, e que passa, obviamente, como eu já estava a dizer, por uma descolonização da nossa maneira de lidar uns com os outros, connosco próprios, e com a herança cultural que temos e que tem que ser posta em causa a toda a hora, não é? Acho que era só isso que eu queria dizer. Obrigada, Pedro. É curioso porque esta discussão, sendo sobre manifestos, não sei se alguém quer desenvolver sobre isso, mas voltamos à base, que é a construção da comunidade como um lugar de legitimidade de criação e de desenvolvimento de manifestos. Curioso. Não sei se querem partilhar alguma ideia sobre isso, mas está a definir-se como algo que se impõe nesta conversa. Quando falávamos sobre programação cultural e manifestos, a base que identificamos como essa legitimidade, quer do lugar da palavra, quer quem é que convocamos para a construção deste manifesto, é sempre baseada numa comunidade, e desde imediato, a partir da apresentação do Natos sobre o que é esta ideia de comunidade Zé dos Boas, e comunidade que em si é um manifesto. Eu desafiava, não sei se mais alguém quer intervir. Eu gostava, António? Sim. Eu, enquanto participante nesta comunidade Zé dos Bois, existe qualquer coisa que é espontâneo numa informalidade, digamos assim. Essa informalidade, claro que eu acho que dá muito mais trabalho construir do que construir a burocracia, não é? Do que construir toda a hierarquia, construir a distância. Eu vivi isso na escola, no Arco, quando o Arco era uma escola que tinha nascido há relativamente pouco tempo, digamos assim, ainda com o Manel Costa Cabral, onde o Arco existia uma proximidade muito grande entre aquele que organizava, digamos assim, e estamos a falar agora da ZDB, e a forma como se aproximava daqueles que estavam a estudar, daqueles que eram... Pronto, isso é uma escola, mas mesmo aí, então numa escola é algo parece-me a mim, de fabuloso conseguir existir essa proximidade entre todos. Tem também que ver com manter os lugares com uma certa dimensão, porque a partir do momento em que expandirmos, temos que lidar com comunidades gigantes, e nós sabemos o que é que isso forma, não é? Forma impérios, quer dizer, forma lugares que se tornaram, que se desumanizam pela distância que tem que ser criada para existir o mínimo de organização. Portanto, quando se consegue manter uma coisa durante tantos anos como a ZDB, num centro onde ela também está rodeada de outras coisas maiores, e onde existe essa proximidade, pode existir uma espontaneidade, pode existir alguém que chega, pode existir a fala direta, tudo isso vai criar modos e gestos, e lá está, vai criar também desenvolturas na forma de estar, na forma de partilhar, naquilo que pode ser criado, não é? Todas essas manifestações parecem muito mais fortes. Então, hoje em dia, onde nós também, ainda regressando a algumas coisas que foram ditas aqui, quando nós hoje em dia, estando tão isolados, vamos a um sítio como a ZDB, que de repente abre, e podemos estar com... É claro que ficamos amigos, não é? É claro que ficamos amigos, com essa proximidade ficamos amigos, quer dizer, não temos que estar também a preencher requisitos, nem temos que estar a passar através de cancelas, nem temos que estar, quer dizer, toda essa... O que se conseguir criar dentro destes moldes, digamos assim, que já não são moldes, parecem-me a mim hoje muito mais fortes, porque mesmo podem acontecer coisas com duas pessoas, com uma pessoa, com 10,
podem acontecer coisas com 100. Nós estamos muito mais num lugar agora onde esses acontecimentos de pouca gente pode fazer surgir também muita coisa, porque tudo isso nós sabemos que reverbera, e esta palavra tem-me aparecido cada vez mais e apareceu muitas vezes aqui durante estas conversas, mas nesta forma também de ouvir, também estamos sempre a aprender realmente, e a aprender a ouvir, a parar para ouvir, e aqui com o Zoom, pronto, também existe isso, também existe essa, como tenho dito sempre poemas, estou aqui à procura de um poema para dizer, se calhar voltar até a um poema que eu disse na primeira vez que falei aqui, do Camões, e também é interessante colocar o Camões ao lado do Davi Kopenaua, para o Jacques, quando falámos também sobre essa, pronto, sobre esse arco milenar, digamos assim. Eu, enquanto este tempo estive a memorizar um poema, uma canção do Camões, a terceira canção, e vou misturá-la com essa fala do Davi Kopenaua. Já a roxa manhã clara, do Oriente as portas vêm abrindo, dos montes descobrindo a negra escuridão da luz avara. O sol que nunca para, de sua alegre vista saudoso, na voz de Davi Kopenaua foram as imagens dos japins Ayopora e dos pássaros Satiparisi. Já a roxa manhã clara, do Oriente as portas vêm abrindo, dos rostos descobrindo a negra escuridão da luz avara. O sol que nunca para, de sua alegre vista saudoso, traz ela, pressuroso, nos cavalos cansados do trabalho, que respiram nas ervas fresco orvalho, se estende leve, alegre, claro e luminoso. Os pássaros voando de raminho em raminho vão saltando, modulando com uma suave e doce melodia, o claro dia estão manifestando. Amanhã, bela e amena, seu rosto descobrindo, a espessura se cobre de verdura, branda, suave, angélica, serena. Oh, deleitosa pena, oh, efeito de amor tão preeminente. E aqui podemos voltar ao Davi Kopenaua e ver como é que estas duas línguas que se misturam e que eu nem sequer gostaria de falar nessa, não é? Nós falamos numa língua opressora ou numa língua que foi uma língua da violência, ou a língua que recebeu essa violência, ou a língua que se libertou de qualquer violência, ou a língua que foi uma mistura disso tudo, e o lugar onde nós estamos, não é? E onde qualquer coisa que já não é conquistável, qualquer coisa que já não é invadido, é nesse lugar, e é a partir desse lugar que eu digo os poemas, é esse lugar que é inominável e que não é invasor nem invadido, ele já não pode ser, está num lugar que de certa maneira transcendeu tudo isso, mas transcendeu nesta imanência, na imanência de vozes, de sons que se fazem para nomear, não é? Quando o Davi Kopenaua escreve, foram as imagens dos japins Ayopora e dos pássaros Satiparisi, todos donos dos cantos que arrancaram minha língua, pegaram-na para refazê-la, para torná-la sábia e capaz de proferir palavras belas, lamberam-na, alisaram-na, lixaram-na para poder impregná-la com suas melodias. Os espíritos dos chapiris cobriram-na com penugem branca e desenhos de urucum. Os espíritos do zangão, Remoremomoshi, besouro titã da Amazónia, por aí fora. Mas para chegar a uma comunidade e esta é a minha partilha. Um grande abraço a vocês. Foram vários encontros e muito bons, porque vai-se passando, não é? Por esta... há tanta diferença, às vezes alguém que está mais coisa, depois cai, depois levanta-se e volta a falar e volta... Então, neste tempo, onde passamos tanto tempo sozinhos. Tu és linda, António. Bom dia, somos todos.
Bom, obrigada, António. Antes de Ana Cristina fazer a síntese possível, porque é sempre impossível sintetizar, impossível ou quase impossível sintetizar estas sessões, queria só deixar a nota que no dia 28 de abril, esta é a última das sessões do ciclo de 5 workshops, e no dia 28 de abril, daqui precisamente a uma semana, lançamos na Contemporânea online a edição e o programa, que começará a publicar os conteúdos dos autores, os conteúdos dos 20 autores e autoras participantes no projeto. Obrigada e até breve. Ana, por favor. Sim, eu, para descolonizar a mente neste esforço, vou ter de dizer que vou repetir-me outra vez. Há uma dificuldade enorme e não gosto nada de falar depois do António, mas primeiro não queria dizer, se que ele vai ter que sair agora, um enorme obrigado ao Natos. Foi maravilhoso ouvi-lo. Eu no sábado à noite, Natos, se me des um minuto, não sei porque estive a falar do quão importante era para mim, estava a jantar, tu fazes parte da minha vida e seres meu amigo e eu poder conversar contigo. Esta conversa foi mesmo boa, obrigada, acho que todos sentimos isso. E é bom estarmos aqui todos neste sítio, pelos vistos partilhamos todos mais isso. E, portanto, obrigada, Natos, por isto, por tudo. Acho que saber que dizemos isso, tchau, beijinhos, muitos beijinhos. E eu queria só terminar aqui. Eu não vou fazer uma síntese, não é sintetizável, nem é para fazer sínteses nem teses que provavelmente estamos aqui. O Natos disse uma coisa, acho que todos pensamos assim. Se eu me quiser lembrar do que eu construí, a partir, por exemplo, da ZDB, eu já fiz exposições com pessoas que eu conhecia à noite na ZDB, eu já tive conversas importantíssimas com o Hugo na ZDB, já me aconteceram coisas muito importantes naquele sítio, mas já me aconteceram também em muitos outros sítios e aconteceram nestes workshops. Com muitos de vocês, eu tenho histórias de afetos, ou que se criaram afetos muito importantes. E lembrei-me de uma coisa que eu disse há uns tempos e que cola com o Natos disse, e se calhar isto é o mais importante para mim, desculpem falar de um lugar pessoal, para construir uma comunidade. Eu sempre disse que eu também gosto, aquilo que eu quero é trabalhar com as pessoas de quem eu gosto, e só isto faz sentido. Mas também faz muito sentido trabalhar com pessoas que se calhar eu não conheço, para eu ter a possibilidade de gostar ainda de mais pessoas. Isso, para mim, se calhar ainda é mais importante. Não é para as conhecer, não é para trabalhar com elas, é para poder gostar delas. E pronto, se calhar é isso, e para fazer aquilo que o Jack disse, saber o que é que elas precisam, onde é que elas estão, elas saberem o que eu preciso, e saber um bocadinho onde é que nos estamos a localizar todos e saber onde é que nos encontramos. Se calhar os mapas deviam ser sobre isso e não sobre só o território. E acho que comunidade enquanto imunidade, para mim foi isso. Obrigado. O Vítor disse, eu vou dizer-vos a todos, vocês são todos lindos. Não, se calhar eu não gosto de formalismo, porque não gosto de formalidade. Sou uma informalista natural que construiu, uma informal natural, construiu formalidade a muito custo, se cá tenho que a desconstruir outra vez. Portanto, obrigada a todos e quero ver-vos muito em breve. E isto não é uma formalidade, mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Ana. Beijo a Beijinhos. todos. Beijinhos.